Por volta de 3500 a.C., uma mudança monumental começou a alterar o curso da história humana. E nas férteis planícies aluviais da Mesopotâmia, pequenas aldeias agrícolas começaram a se coalescer em algo inteiramente novo: a cidade. Por volta de 3000 a.C., esses centros urbanos florescentes já haviam desenvolvido sistemas sofisticados de escrita, estabelecido leis formais, erguido templos poderosos que dominavam a paisagem. Essa transformação rápida e complexa não aconteceu por acaso. Foi o resultado de uma organização deliberada. Foi aqui, em cidades como Uruk, que a humanidade criou seu primeiro sistema político planejado. Esse novo modelo, a cidade-estado, era uma entidade autônoma e soberana, representando o primeiro projeto para o que hoje reconhecemos como um Estado, completo com governo, burocracia, um território definido. O conceito de cidade-estado é fundamental para entender as origens do poder político. As primeiras cidades-estado não surgiram aleatoriamente. Elas brotaram do solo fértil do sul da Mesopotâmia, uma região conhecida como Suméria, entre 3500 e 3000 a.C. Essa área, aninhada entre os rios Tigre e Eufrates no atual Iraque, forneceu as condições perfeitas para uma revolução agrícola. O rico solo aluvial, reabastecido anualmente pelas inundações dos rios, era incrivelmente produtivo. No entanto, o clima também era árido e imprevisível, tornando a agricultura uma empreitada arriscada. Esse desafio ambiental tornou-se o principal catalisador para a organização social. Para aproveitar as águas vivificadoras dos rios e mitigar o risco de seca, as primeiras comunidades tiveram que cooperar em larga escala para construir e manter extensas redes de irrigação. Canais, diques, reservatórios. A construção de sistemas de irrigação exigia planejamento centralizado, liderança e uma força de trabalho coordenada muito além da capacidade de pequenas aldeias independentes. À medida que esses sistemas se tornaram mais eficazes, os rendimentos agrícolas dispararam, produzindo um excedente consistente e substancial. Esse excedente foi um divisor de águas. Ele podia sustentar uma população crescente e liberar uma parte dessa população do trabalho diário da agricultura. No ápice da estrutura política da cidade-estado mesopotâmica, estava um líder poderoso, uma figura que encarnava a autoridade executiva militar religiosa. Nos períodos mais antigos, esse governante era frequentemente um sacerdote-rei, conhecido por títulos como Ensilugal. Esse indivíduo não era apenas um governador político, mas também o principal intermediário entre a cidade e sua divindade padroeira. Sua autoridade não derivava do consentimento popular, era considerada divinamente ordenada. Os próprios deuses o haviam escolhido para governar e manter a ordem na terra. Esse mandato divino concedia ao rei imenso poder de decisões em matéria de lei, guerra, obras públicas. Ele era responsável por liderar o exército em batalha, garantir que os rituais adequados fossem realizados, supervisionar a administração da cidade. O coração físico e administrativo da cidade-estado era o complexo do templo. Eram instituições extensas e multifuncionais que funcionavam como o sistema nervoso central da economia urbana. A economia da cidade-estado mesopotâmica era um modelo agrário, mas que operava com um nível de centralização nunca antes visto. A agricultura era a base de toda a riqueza, cevada, trigo. No entanto, esta não era uma economia de agricultores independentes. O Estado, encarnado pelo templo e pelo palácio, exercia imenso controle sobre os recursos mais críticos, terra e água. A instituição governante organizava o trabalho necessário para manter a intrincada rede de canais de irrigação. Esse controle dava à autoridade central um enorme poder ligando os agricultores ao sistema econômico do Estado. Esse sistema é frequentemente descrito como uma economia redistributiva. Uma parte significativa da produção agrícola fluía dos produtores para os armazéns centrais têxteis, cerâmica, controlados pelo templo e palácio.
Essa coleta tomava a forma de impostos, aluguéis de terras e oferendas religiosas. Em vez disso, era redistribuído à população em várias formas: trabalhadores especializados, artesãos, sacerdotes, soldados, administradores, recebiam pagamento na forma de grãos, óleo, lã dos armazéns centrais. O armazém central era a pedra angular, rede de segurança contra a fome e tesouraria com o grão como padrão de valor. Escribas mantinham livros-razão detalhados, prevenindo perdas, gerenciando a distribuição e planejando o futuro. O poder político em uma cidade-estado mesopotâmica era inseparável da religião. O sistema de governança era fundamentalmente teocrático. O termo teocracia significa governo por Deus. Toda a autoridade política era considerada originária do reino divino e era exercida em nome dos deuses. A cidade era vista como propriedade de uma divindade padroeira: Uruk, Inanna, Nippur, Enlil. O governante humano, o sacerdote-rei, era o administrador terreno responsável por gerenciar a propriedade do Deus e cumprir sua vontade. Essa estrutura religiosa não era apenas uma justificativa cínica. Era o sistema de crenças central que dava estrutura e significado. O templo tinha um papel duplo: centro da vida religiosa e centro da administração da cidade. Grandes decisões econômicas eram apresentadas como comandos divinos: quando plantar e colher, como alocar terras, como gerenciar canais. A coleta de impostos era apresentada como oferenda ao Deus da cidade para garantir favor e proteção. A obediência virou dever religioso. A dissidência deixou de ser só crime político, tornou-se impiedade. Rituais e cerimônias públicas reforçavam a ordem social e política. Zigurates simbolizavam a conexão entre céus e terra, entre vontade divina e autoridade real. A cidade-estado mesopotâmica, como o primeiro sistema político planejado, foi construída sobre vários pilares essenciais que definiram sua estrutura e garantiram sua funcionalidade. O primeiro e mais fundamental deles foi a soberania local. Cada cidade, juntamente com seu território agrícola circundante, agia como uma unidade independente e autônoma. Tinha seu próprio governante, suas próprias leis, seu próprio Deus padroeiro. Essa fragmentação política significava que a cidade-estado era o mais alto nível de autoridade. Não havia um império ou nação maior a que devia lealdade. Essa autonomia permitiu instituições únicas, mas levou a conflitos por terras, direitos de água e rotas comerciais. Um segundo pilar foi o grau sem precedentes de centralização administrativa. Essa administração estava baseada no templo e no palácio, os centros gêmeos de poder. Usando a ferramenta revolucionária da escrita cuneiforme, essa burocracia podia registrar cidadãos, cobrar impostos, gerenciar obras públicas e fazer cumprir contratos. Foi essa capacidade administrativa que distinguiu a cidade-estado das sociedades mais simples, baseadas em parentesco, permitindo planejamento e coordenação de longo prazo em larga escala. O terceiro pilar foi uma economia agrária coordenada centralmente. Finalmente, todo o edifício político repousava sobre o quarto pilar, uma base de legitimação teocrática. Esses elementos centrais, soberania, centralização administrativa, uma economia coordenada e legitimidade teocrática, definiram coletivamente o primeiro estado do mundo. As inovações das cidades-estado mesopotâmicas não desapareceram. Lançaram uma longa sombra sobre a história da governança. O modelo da cidade-estado estabeleceu componentes fundamentais do estado. As ideias de um território definido, um governo centralizado, um sistema de tributação e um exército permanente, impérios posteriores construíram sobre essa fundação. Acadianos, babilônios, assírios, persas. Um dos legados mais profundos foi o conceito de lei escrita. Os babilônios foram os primeiros a codificá-las, mais famosamente exemplificado pelo Código de Hammurabi.
Esse ato de registrar as leis e exibi-las publicamente foi um passo monumental em direção a uma sociedade governada por regras explícitas e impessoais, em vez dos caprichos de um governante. Os princípios de evidência, contratos, punições padronizadas lançaram bases de sistemas legais. A ideia de justiça segundo um padrão escrito é descendente direta desses experimentos. Práticas administrativas: uso da escrita para registro, contabilidade e comunicação, tesouraria central, estocagem, pagamento padronizado de funcionários. Até a divisão do trabalho no governo, finanças, justiça, obras públicas, tem raízes sumérias. Refletindo sobre essa história, somos todos, de certa forma, herdeiros de Uruk. O nascimento da cidade-estado foi uma história humana sobre nossas primeiras tentativas de projetar uma sociedade complexa. Como nossa própria cidade funcionaria se tivéssemos que organizá-la do zero, usando apenas os recursos de um rio e a autoridade de um templo? A pergunta nos lembra da pura engenhosidade por trás dessa primeira grande invenção política.